Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. A quantidade de cacau nos chocolates brasileiros foi tema de uma audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos. Um projeto de lei em análise no Senado quer aumentar o percentual mínimo do ingrediente nos produtos comercializados no país. Atualmente, os chocolates brasileiros precisam ter pelo menos 25% de cacau na composição, segundo determinação da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas um projeto de lei em discussão no Senado quer aumentar esse percentual e igualar o chocolate brasileiro aos produtos comercializados na Europa e nos Estados Unidos. A proposta estabelece que, para ter a denominação chocolate no rótulo, o produto deverá conter pelo menos 35% de cacau e a porcentagem também deverá estar expressa na embalagem. O produto que tiver uma concentração inferior de cacau não será considerado chocolate. Durante a audiência pública, o representante do Ministério da Agricultura informou que a produção de cacau brasileira encontrou um equilíbrio entre a demanda e a oferta desde 2010 e defendeu o fortalecimento do mercado interno. Garantir maiores teores de cacau no chocolate é uma forma também de apoiar essa formação de mercado estável. Para o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau, a legislação brasileira precisa se aproximar das normas vigentes nos grandes mercados consumidores de chocolate. A Europa trabalha com 35, os Estados Unidos trabalham com 35, que são os grandes mercados consumidores. O próprio Japão trabalha com percentuais nesse sentido. Quer dizer, a legislação da gente está defasada. O presidente da Associação da Indústria e Comércio de Chocolate de Gramado disse que é preciso aproximar os interesses de produtores de cacau e fabricantes de chocolate. Ele reclama da qualidade da matéria-prima produzida no Brasil. Se eu quero ver um chocolate de qualidade, óbvio que eu preciso uma amêndoa de qualidade. A ideia não é apenas aprovar um projeto de lei que possa, eventualmente, assustar o fabricante de chocolate. Pelo contrário, nós queremos um projeto de lei que possa ser defendido pelo fabricante de chocolate, entendido como algo que vai valorizar o seu produto. A proposta de emenda à Constituição que estabelece o sistema de controle interno da administração pública volta a tramitar. O pedido foi aprovado na sessão plenária. A matéria havia sido arquivada por estar em análise há mais de 2 legislaturas. A PEC obriga municípios, estados e o governo federal a criar órgãos de ouvidoria, controladoria, auditoria e corregedoria. Também foi desarquivado o projeto de lei que define a área de proteção da Serra da Canastra, uma das principais reservas naturais do estado de Minas Gerais. O novo marco legal da biodiversidade, que tramita em regime de urgência no Congresso, é tema de um seminário que acontece ao longo do dia no auditório do Interleges. Na abertura do seminário, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que é preciso acabar com a insegurança jurídica na exploração do patrimônio genético brasileiro. Mesmo a Natura, que é uma empresa que tem uma marca de usar a biodiversidade de maneira sustentável, etc., há dificuldades para uma empresa como essa operar com transparência. Os participantes reconheceram os avanços que o projeto do novo Marco Legal da Biodiversidade sofreu no Senado, mas revelaram preocupação de que essas mudanças sejam retiradas do texto quando ele voltar para a Câmara dos Deputados. O Brasil está fazendo, sem dúvida, a melhor lei entre todos os países que garante direitos do conhecimento tradicional associado às populações tradicionais e que dá segurança jurídica para quem quer pesquisar, dá segurança jurídica para quem quer acessar o patrimônio genético brasileiro, o conhecimento tradicional para desenvolver produtos. A pesquisa precisa avançar, a indústria que depende, nos diversos ramos da indústria farmacêutica, cosméticos, alimentos, enfim, precisam de ter um regulamento que lhe dê garantias. E também as comunidades tradicionais, as populações, o povo ribeirinho, os agricultores familiares, os povos indígenas, enfim, todos aqueles que são detentores desse conhecimento. Durante o seminário foi lançada a cartilha Metodologia para a Construção de Protocolos Comunitários. Esse instrumento é o primeiro passo para que as comunidades tradicionais sejam reconhecidas como tal e reivindiquem os seus direitos, entre eles o retorno dos benefícios pela exploração da biodiversidade de sua região. O Protocolo de Nagoya orienta as partes, os países,
a ajudar a construir esses protocolos comunitários e a respeitar os protocolos das comunidades. Então é a lei da comunidade de como que ela faz gestão do seu território, como ela faz gestão e uso dos seus recursos naturais. Terminou à meia-noite o prazo para apresentação de emendas à medida provisória que prorroga a atual política de reajuste do salário mínimo para o período de 2016 a 2019. A MP 672 de 2015 recebeu 114 sugestões de alteração. A matéria está em análise em uma comissão mista do Congresso e terá que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Quase 47 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo, de acordo com o IBGE. São beneficiários do INSS, empregados, trabalhadores domésticos e autônomos que ganham atualmente R$ 788. O mecanismo de valorização do salário mínimo é regulado por uma lei de 2011. No texto já estava previsto que, neste ano, o Executivo enviaria um projeto com as regras de reajuste até 2019. Essa política imprimiu ganhos reais muito significativos para aqueles que recebiam salário mínimo e muitos economistas consideram que, de fato, ela alcançou o seu objetivo. No último dia 25, a presidente Dilma Rousseff assinou a medida provisória com a regra de correção do salário mínimo para os próximos 4 anos. A correção é feita de 2 formas. Para preservar o poder de compra, é aplicada a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Para o aumento real, o governo propõe o Produto Interno Bruto de 2 anos antes. O envio da medida provisória que estabelece as regras de valorização do salário mínimo aconteceu em meio a uma tentativa da Câmara dos Deputados de aprovar um projeto semelhante. A diferença entre as 2 propostas é que no texto dos deputados, a valorização era estendida também a beneficiários do INSS que recebem mais de um salário mínimo. Segundo a presidente Dilma Rousseff, o texto do Executivo não foi editado para inviabilizar o projeto da Câmara. Nós não estamos atropelando nada nem ninguém, nós estamos exercendo uma coisa que é característica do governo, o direito de iniciativa em algo que gera despesa. O valor do mínimo é peça importante para o governo brasileiro, porque serve de parâmetro para várias contas da União. O salário mínimo é vinculado na Constituição à Previdência Social e à Assistência Social, então aposentadorias, pensões e auxílios do INSS não podem ser menos do que o salário mínimo. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde.